Vamos então falar sobre o tema do nosso mês, que é saúde integral, corpo, mente e espírito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos têm interesse em adquirir este livro aqui? Nancy, Antônio da Paz, Lúcia. Eu queria que vocês depois dessem os nomes para Rosângela Espina, para a gente fazer uma encomenda, tá bom? Esse livro, ele é um livro escrito por um pastor que pesava 135 quilos, e depois que ele foi fazer um exame de rotina, e depois que algumas pessoas alertaram ele, pastor, 135 quilos, pastor tem mais sorte do que juízo, e você precisa de cuidado. E esse livro, eu estou lendo, a Kelly, a Silvia, o pastor Leandro, não sei se tem outros irmãos que estão lendo, e ele veio nesse período, que para mim foi o período da descoberta aí do câncer. E por que então, isso brotou na minha mente? Não foi neste ano, foi logo que eu descobri a doença, eu falei, eu preciso tratar de saúde na igreja. Não somente a saúde espiritual, mas também a saúde física, a saúde mental. Há muitas pessoas doentes mentalmente, há muitas pessoas que estão carecendo de cuidado. E a igreja não pode ser somente um hospital da alma, ela precisa também ser um hospital do corpo, porque isso é bíblico. O Senhor nos criou com corpo, com alma e espírito. Eu sou desta linha, tá bom? Tem gente que é só corpo e espírito, eu não. Eu entendo que o Senhor nos criou com corpo, alma e espírito. E por isso, nós precisamos cuidar o ser humano na sua totalidade, na sua integralidade. Nós não podemos ter pessoas aqui servindo ao Senhor, até bem, mas que estão com a mente doente. Isso não casa, isso não orna, né? Como as pessoas costumam dizer. Isso não orna. E há pessoas dentro da igreja, desta igreja, que possivelmente está doente e ainda não admitiu esta doença. Precisa de tratamento, precisa de cuidado, e seja ele mental, seja ele físico. Vou fazer uma outra pergunta aqui. Qual foi a última vez que você... Aliás, deixa eu mudar aqui. Quem fez um exame médico nos últimos 3 meses? Levanta a mão. Puxa, muito bom. Muito bom. Quem fez exame médico nos últimos... quem não fez agora exame médico há mais de 6 meses aqui? Misericórdia. Por que eu estou fazendo essas perguntas aqui, meus irmãos? Porque qual é o maior bem que você tem? Não é bem, o bem, não é você não. É a nossa saúde. Por isso que lá em dezembro, quando eu recebi o diagnóstico lá do médico, que foi uma pancada forte, eu falei, gente, eu estou com 51 anos, não tenho nada de bem material, mas o meu bem mais precioso é a minha saúde. E eu preciso cuidar da saúde da minha família, e eu preciso cuidar da saúde da igreja. Então eu queria que você acompanhasse estas mensagens, as nossas palestras durante este mês, com o propósito de que não estamos aqui somente para falar do amor de Deus. E cuidar do corpo é falar do amor de Deus também, como nós vamos ver nesta primeira mensagem de hoje. E que vocês durante esta semana vão amplificar nos nossos PGMs. Oquinho, consegue soltar aquele vídeo lá? Por favor, preste atenção, esse vídeo tem 2 minutos e meio, e eu queria que você pudesse prestar atenção numa organização de saúde, da importância que nós temos que ter para cuidar da nossa saúde. THB Saúde apresenta Saúde Mental. Quanto tempo você dedica à sua saúde física? E
para a sua saúde mental. Você sabia que os transtornos mentais estão entre os principais problemas de saúde no mundo? Que tal equilibrar isso? Que tal dedicar mais atenção a você e fazer um pouco do que você mais gosta? Os transtornos mais comuns são a depressão, o alcoolismo e o estresse. E a frequência tem aumentado, infelizmente, cada vez mais. O Brasil é um dos campeões. Cerca de 10% da população brasileira sofre de depressão. Então, vamos resolver esse problema? A solução deve envolver o apoio profissional, um psicólogo ou um psiquiatra. Medicamentos em alguns casos e o mais importante, mudança de hábitos de vida. No seu plano de ação, alguns itens não podem faltar. Observe como você interage com o mundo, liste os seus afazeres e defina suas prioridades. Mire nos seus objetivos e seja persistente. Lembre-se, as pessoas com boa saúde mental são mais resistentes aos desafios da vida. Portanto, cuidar da sua saúde mental é tão importante quanto cuidar da sua saúde física. Quer saber mais? Acesse www.thbsaude.wordpress.com. Uma das últimas frases aqui é: uma pessoa bem de saúde, ela está bem preparada para enfrentar os desafios da vida. Isso é importante. Nós precisamos estar bem para poder enfrentar os desafios que para nós não são poucos. Nós trabalhamos, lutamos. Aqui nós temos homens que trabalham, mulheres que trabalham em 2, 3 jornadas, né? Trabalham fora, trabalham em casa, cuidam dos maridos. Aliás, como marido esse último mês aí, eu estou vivendo uma vida de rei, né, em casa, porque eu estou sendo servido pela Kelly, assim. Aliás, uma palavra de gratidão à minha esposa. Meu Deus do céu, que bênção que é a minha esposa. Porque ela cuidou de mim como se eu fosse um bebê. Na verdade, eu sou um bebê, né? Mas nesse último tempo, ela cuidou de mim assim de uma maneira que não deixava eu fazer nada. Nem levantar um grampo sequer ela deixava. Junto com os meus filhos, claro. E gratidão à minha esposa por causa disso. E por proporcionar todo esse amor que ela dedicou a mim nesse período, e paralelo a isso, trabalhando, e também aqui no Ministério da Igreja, à distância, ela esteve também coordenando aí o nosso Sião Kids. Então, não é fácil. Então, tem gente que tem muitas atividades, muitas coisas, e às vezes isso vai nos trazendo complicações, porque tem uma hora que a gente tem que parar para recarregar as baterias. Se você olhar o exemplo de Jesus, quando Jesus esteve aqui na Terra, e especificamente nos 3 anos e meio do seu ministério, havia momentos que Jesus parava para descansar, parava para orar. Lembram lá na missão dos 70, os discípulos voltam, e aí eles começam a contar para Jesus como é que foi, expulsaram demônios, curaram, fizeram um monte de coisa. Aí Jesus pega eles e fala: agora nós vamos para um lugar separado, reservado. E aqui era o cuidado que Jesus teve com a saúde daqueles discípulos, novos discípulos, porque era muito recente, eles não tinham feito um curso de teologia, eles estavam há dias andando com Jesus e já receberam esse grande desafio de pregar, de anunciar o Evangelho. Então Jesus se preocupou com a saúde deles. Se você não ler o texto e não perceber estas coisas, o texto vai ficar literal, sem ampliar os cuidados que o próprio mestre teve com os que estavam com ele, mas também com ele. Jesus sentiu fome, sentiu cansaço, sentiu sede. Jesus era humano, plenamente humano, como nós somos humanos, e por isso ele cuidou da vida dele. Aliás,
Lá no tempo de Jesus, nós não tínhamos carros. Qual era o transporte mais usado naqueles dias? SP2, né? A pé. Quem tinha burro, jumento, cavalo, não eram todos. As distâncias que precisavam ser percorridas eram consideráveis. Então, a gente pode especular que naquele tempo nós não tínhamos um número de pessoas tão sedentárias como nós temos hoje. Hoje as pessoas sentam nos seus escritórios ou trabalham de casa. Quem já trabalhou de casa ou trabalha de casa, né? Juliana, por exemplo, Leandro, Silvia, eu, não sei quem mais trabalhou, acho que a Fernanda aqui também deve estar trabalhando de casa. Quando eu digo assim, profissionalmente, né? Não estou dizendo que o trabalho do lar não é um trabalho, mas e quando a gente está no escritório, a gente tem o conforto de estar numa cadeira confortável. O ar-condicionado naquele tempo não tinha nada disso. As pessoas andavam, caminhavam, subiam morros, desciam morros. Então as pessoas tinham mais saúde, porque elas se exercitavam. Você já parou para marcar quantos passos você dá durante o dia? Já contou? Não, tem uns relógios aí, eu ganhei esse relógio há um tempo, e ele marca quantos passos eu dou durante o dia. A minha média, quando eu estou trabalhando lá no escritório, minha média diária são 6.000 passos, e ele fala, você atingiu sua meta. Porque eu levo um pouco mais de 1 quilômetro entre a estação do metrô até o escritório, eu vou a pé, eu não vou de ônibus. Poderia ir de ônibus, mas eu vou e volto a pé. Aí, no final do dia, ele fala assim, parabéns, você atingiu a sua meta de 6.000 passos por dia. Eu falei, caramba, andei bastante, mas é pouco. É pouco. Então, nós precisamos olhar e ter este olhar para a nossa saúde física, para que nós possamos estar bem mentalmente. E aí, quando no começo do ano, eu e a Kelly, nós passamos por um processo de reeducação alimentar. Agora juntos nós já emagrecemos 28 quilos. A Kelly um pouco mais do que eu. 28 quilos juntos. E nos reeducamos, deixamos de comer algumas coisas, passamos a comer outras saudáveis, sem que isso nos custasse financeiramente, mas nos custasse na mudança de hábitos. Nesse vídeo que nós vimos, ele fala sobre esta mudança de hábito. E a mudança de hábito, ela passa por uma mudança de mente. Eu queria então que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, tá? Todos os textos de hoje. A Nova Almeida atualizada. E eu queria que você entendesse que, embora o princípio desse texto seja uma renovação de mente no aspecto de santificação, nós vamos fazer uma aplicação dele para tudo que nós queremos mudar nas nossas vidas. Tudo o que nós pretendemos adotar para nós como mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de atitude. Esse texto está falando sobre santidade, sobre um novo jeito de ser, uma nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Mas também nós podemos aplicar sobre esta mudança de pensamento no nosso cuidado. Numa das mensagens que serão pregadas, acho que é do próximo domingo, ela fala sobre a espiritualização exacerbada das pessoas. Meu Deus do céu, como tem crente santo, espiritual, que espiritualiza tudo. Tudo. Calma, gente, tem coisa que é responsabilidade minha e sua. E cuidar da saúde é minha e sua responsabilidade. Não é responsabilidade de Deus. Deus te deu um corpo para você ser mordomo desse corpo. Mordomia não é só financeira, é mordomia da vida. Da vida inteira, da vida plena, inclusive do nosso corpo. Vamos ler todos juntos esse texto? Vamos lá? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar
qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quinho, coloca aí um outro texto, 1 Coríntios 6, 19 a 20. Por que nós devemos ter esta mudança de pensamento? Por que nós precisamos provocar isso nas nossas mentes para que a gente possa começar a adquirir novos hábitos? Vamos ler todos juntos? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Não cuidar do corpo é pecar contra Deus. Esta nova mudança lá de Romanos capítulo 12, 1, 2 da mente deve provocar em nós e nós devemos entender que o nosso corpo não é mais nosso. Paulo está dizendo isso em 1 Coríntios 6, 19 a 20. Ele pertence a Deus porque ele foi pago com alto preço. E qual foi o preço? O sacrifício, o sangue de Jesus lá na cruz. Então, aqui vai uma dica para os pequenos grupos aí nesta semana. Hoje a nossa ideia central é entender que a transformação de vida que nós precisamos promover em cada um de nós, começa com a renovação da mente, da nossa mente. E isso inclui cuidar do nosso corpo, porque ele é a habitação, templo do Espírito Santo. Então, a partir dessa ideia, eu queria destacar 3 aspectos essenciais que nós temos como responsabilidade para poder mudar. Quero dizer para os irmãos que não é fácil. É muito difícil. Eu deixar de comer chocolate, meu Jesus amado, até hoje dói. Até hoje dói. Mas eu comia 3, 4 chocolates por dia. Digo isso para os irmãos, confessando os meus pecados aqui. 3 a 4, não é bombonzinho desse tamanho, não. Era assim, ó. Eu e a Isabela em casa, a gente saía quase que no tapa para disputar quem comia toda a caixa de chocolate, porque não durava 15 minutos. A Kelly e o Fabino não são muito fãs, mas eu e a Isabela, nós somos apaixonados por chocolate. E eu precisei mudar. Teve dias que eu estava subindo pelas paredes porque eu não podia comer nada, porque eu fiz jejum intermitente. Que difícil foi, não foi fácil, mas eu tive que regular a minha mente para que os meus hábitos pudessem refletir esta mudança de pensamento. Então, nesse primeiro destaque que eu queria fazer para vocês nesta manhã, a mudança de mentalidade. Paulo escreveu esse texto e, como eu disse, ele aborda uma transformação de mente no aspecto da santificação, no aspecto da vida de santidade progressiva que o cristão, ao receber Jesus, precisa permitir que o Espírito Santo faça na sua vida. Quero dizer para você que quando você se converte, você está salvo por Jesus, o processo seguinte é o processo de santificação. É um processo que é o Espírito Santo que vai promover em você. Mas as decisões sobre fazer ou não fazer, ser santo ou não ser santo, são suas. Por isso não podemos espiritualizar tanto as coisas, mas nós precisamos deixar que o Espírito Santo mude pensamentos, vontades, desejos que nos levam a pecar contra o Senhor, inclusive quando falamos do corpo. Aliás, as pessoas aqui, de um modo geral, os crentes dizem que crente não leva uma vida desregrada, não fuma, não bebe, não cheira drogas, né? Mas come. E comer é pecado. Comer em excesso é pecado. Tá lá, os glutões, a glutonaria não vai para o céu. Tá bom? Então, toda vez que você for apontar o dedo para alguém,
lembre-se se você é um comedor voraz, porque você pode ter 5 dedos apontados para você. Então Paulo está nos dizendo que é necessário haver uma mudança de mente. Eu não consigo criar hábito se eu não mudar a minha mente. Ninguém vai viver de maneira diferente daquilo que por muito tempo viveu. E aqui há 51 anos eu tinha um estilo de me alimentar, de viver diferente, que não era tão ruim assim. Mas quando você começa a descobrir outras coisas, outros tipos de alimentos, por exemplo, você fala, caramba, isso aqui é bom e dá resultado. Te dá mais vigor, te dá mais saúde, te dá mais ânimo. A sua mente fica mais arejada, oxigenada. Que bom isso! Mas não é fácil mudar da noite para o dia. Leva tempo, é uma caminhada, é uma jornada. E quando então nós decidimos fazer esta mudança, nós percebemos isso. Por isso que hoje o que eu estou falando para vocês não é um discurso vazio. É algo que eu estou praticando na minha vida em termos de mudança de hábito. De hábitos saudáveis para hábitos saudáveis. E é possível para você, para qualquer pessoa. Ontem, aqui no Encontro das Mulheres, eu encontrei a Manu, da Cláudia. Ela chegou, pastor, tem uma novidade para você. Eu perdi 6 quilos. Falei, Manu, aonde você perdeu? Na sua casa? Você não achou eles? Não, e não vou achar. Falei, o que você está fazendo? Eu estou passando na nutricionista. Estou deixando de comer um monte de coisa. Vejam, irmãos. É possível. Aliás, nós vamos ter uma palestra aqui com uma médica que vai falar sobre saúde alimentar. E vai falar das crianças. Gente, como hoje as nossas crianças estão comendo produtos industrializados. Porque é a facilidade, mas por outro lado, causa problema. Obesidade. Não é? Às vezes nasceu aí o filho do Quinho, o Heitor, nasceu o Heitor da Júlia. E aí normalmente são as vovós, né? Pega a criancinha, vou pegar aqui, tá? Ó. Nossa, meu netinho, como tá bochechudo. Quem disse que criança bochechuda é saudável? E quem disse que criança magra é doente? Eu sempre fui magro. Engordei um pouquinho. Mas quem disse que eu era excessivamente doente ou excessivamente saudável? Cada um tem o seu biotipo e nós precisamos entender, mas há limites. Há limites. Quando a gente construiu esse prédio aqui, nós colocamos o quê? Alicerces para poder suportar o prédio. O seu corpo é um prédio. Imagine que você passou do peso normal. Como é que você vai sustentar suas pernas, o seu peso? Começa joelho, os pés aqui, o calcanhar. Tudo isso é afetado, gente. E nós precisamos entender que precisamos mudar para melhor. E não espiritualizar. Eu sou pastor. Como eu sou pastor, eu vou comer para valer. Coma de tudo, é isso que a Bíblia fala, não é? Paulo fala isso. Comei de tudo que te servirem. Não é comer tudo. Não é isso. Nós precisamos interpretar o texto. Nós precisamos ter cuidado naquilo que vamos comer. Estamos comendo errado muitas coisas. Mas é preciso tomar cuidado e é preciso mudar a nossa mente. E há uma frase nesse livro aqui do pastor Luciano Subirá que diz: não se muda uma estrutura sem mudar seus valores. O que são esses valores? É aquilo que vai te trazer benefício para a vida. Não queira ser um idoso que vai dar trabalho no final da sua vida, porque você não se cuidou. O nosso corpo é como uma poupança. Tudo aquilo que você não depositou como saúde, boas práticas alimentares, saudáveis, de caminhada, de poder sair com a família para arejar a mente, na velhice isso vai ser cobrado. E talvez você vire um vegetal. E você vai virar um peso para a sua família com muitas comorbidades. Diabetes, pressão alta, colesterol, artrite, todos esses tites aí a gente pode ter, mas não em excesso. Não que isso nos impeça de viver com qualidade. Há remédios que controlam. Sim, e nós vamos ter que tomar esses remédios quando necessário. Eu não estou dizendo também com isso que você vai fazer isso e você não vai ter problema. Vai sim, nós vamos ter problemas. Mas nós precisamos minimizar esses problemas na nossa vida. Portanto, nós precisamos mudar.
E quando nós fazemos esta mudança de estrutura, e não fazemos as mudanças dos valores que nós acreditamos, não vai funcionar nada. Querem ver um exemplo rápido? Nós estamos vivendo os PGMs, não estamos? Quando foi que nós começamos os PGMs? Não, nós começamos há 3 anos atrás. Quando eu comecei a ensinar a liderança da igreja sobre o que é igreja multiplicadora. A execução dos PGMs começou em fevereiro. Então lá atrás eu comecei a ensinar a mudança de mentalidade e a construção de novos valores. Para que em fevereiro nós pudéssemos mudar e colocar em prática, porque vocês já estão sabendo o que é. E uma das frases que eu usei logo no início dos PGMs foi: algumas pessoas vão dizer lá na frente, por que a gente não começou antes? Pois é. Porque primeiro nós precisávamos mudar na mente para entender quais são os valores e os benefícios que isso traria para a igreja e já estão trazendo. Portanto, renovar a mente é um dos mais importantes fatores para que ocorra qualquer tipo de mudança. E faz com que nós possamos agir, executar, interagir com o nosso corpo, com a nossa mente e com o nosso espírito, quando estas mudanças acontecerem. Mudança de mente, transformação da mente. Paulo vai usar vários textos, a Bíblia há textos. Oséias, por exemplo, capítulo 4, versículo 6 fala: o meu povo está destruído, pois lhe falta o conhecimento. A falta de conhecimento nos escraviza. Nos escraviza. Nós precisamos ler, conhecer, saber o que é bom para nós. Hoje o YouTube, meus irmãos, tem um monte de coisa, um monte de gente falando coisa boa e bobagem. Vá lá no YouTube, hábitos de vida, como é que eu faço isso, como é que eu como isso, como é que eu... Um monte de coisa. Você pode fazer para oxigenar a sua saúde. Às vezes a pessoa se prostra diante de um problema, e aquele problema ele é tão avassalador sobre a vida da pessoa que ela quer tirar a vida. Por que será? Porque ela está com a mente doente. Ah, mas então se ela entregar a vida a Jesus, todos os problemas serão resolvidos? Eu creio nisso, mas ela precisa tratar a saúde mental dela para se ver livre daquele mal que abate sobre ela. Lembremos que Elias era um profeta depressivo e Elias quis se matar. E Elias pediu para Deus abreviar os dias dele. E Deus abreviou os dias de Elias. E aqui não há nenhuma espiritualização. De um tempo para cá eu tenho percebido que algumas pessoas quando morrem, e é o que nós mais ouvimos no velório: ai, foi a vontade de Deus. Será? A pessoa não cuidou da saúde. É a vontade de Deus não cuidar da saúde? Às vezes Deus abrevia os dias das pessoas. Ah, pastor, mas lá no Salmo 139, fala que o Senhor já contou todos os dias da minha vida. Isso é presciência. Deus sabe quanto tempo você tem de vida. Mas a decisão de quanto tempo vai viver, embora a decisão final é do Senhor, a decisão de quanto tempo eu quero viver é minha e é sua, com bons hábitos de vida. Por isso eu não posso espiritualizar tudo. Irmãos, não entendam isso como heresia, ou como um falso ensino. Não é. Nós vamos entender isso nestas próximas mensagens. Quando eu tive esse diagnóstico de câncer, aquilo me abalou. Rosângela está ali. Quando ela teve o diagnóstico dela, abalou o Nivaldo. Isso abalou a Kelly, abalou meus filhos. Meus filhos perguntaram: pai, você vai morrer? Eu falei: não sei. Pode ser que disso eu não morra, mas eu morro de outra coisa. Mas isso abala a gente. Mas caramba, eu não tenho. Quando eu perguntei para o médico assim: doutor, mas meu pai não tem, meus avós não tiveram. Ele falou: você foi premiado. Tá bom, então eu vou ser curado em nome de Jesus. Entenderam? Então a gente precisa, para enfrentar essas dificuldades, essas crises que a gente enfrenta na vida, a gente precisa estar bem, de saúde física e mental. E por isso que eu entendi que eu deveria ensinar a igreja sobre isso.
E aí eu vou tomar emprestado as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que importa que nós possamos, acho que é em 2 Coríntios capítulo 3, que as tribulações que nós vamos passar nas nossas vidas, nós possamos, ao passar por elas, consolar aqueles que vão passar também por elas. Por isso, quando eu, uma vez conversando com a Rosângela, com a Rosângela Marques, eu disse: Rô, quando você estava com câncer e eu a visitei, eu estava ali como pastor, mas eu não estava vivendo o que você está passando. E eu falei: Rô, agora eu entendo o que você está vivendo. O mal que te atingiu também me atingiu. Agora nós podemos conversar de igual para igual. Porque eu sei o que você tem e você sabe o que eu tenho. Isso é cuidado. Cuidado que nós temos que ter conosco. E aquilo que é nossa responsabilidade, nós precisamos insistir. Nós precisamos repetir nas nossas vidas. Nós precisamos fazer algo a respeito para mudar a mente e o nosso modo de viver. Segundo, para onde você vai? Eu vou para casa quando acabar o culto. Mas para onde a gente está caminhando? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Para onde a gente caminha, gente? Para onde está caminhando a humanidade? Coloca aí, por favor, 1 Coríntios 10, 31. Vamos ler todos juntos? Portanto, façam tudo para a glória de Deus. Veja que Paulo está falando sobre comida, mas ele fala sobre tudo também. Geral, mas ele está dando um destaque aqui. Se vocês comem, ou se vocês bebem, ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Comer bem não significa comer muito. É comer de maneira saudável. E Paulo estava falando isso porque esta sociedade aqui, Paulo é o apóstolo aos gentios, era uma sociedade marcada pelo culto ao corpo, pelo hedonismo, pela beleza do corpo. E as pessoas, além disso, as pessoas queriam estar sempre saradas naquele tempo, sim, marombadas, não é? Mas também as pessoas bebiam muito, tinham culto ao vinho. A Dionísio, deus do vinho, lá na crença grega, tinham cultos onde eram oferecidas comidas, que as pessoas iam ali e se banqueteavam. Mas a vida não é só banquete. E nós não podemos viver somente em banquetes. Saiu uma pesquisa em 2021 aqui no Brasil, que o Ministério da Saúde trouxe, e ele diz que quase 6 em cada 10 brasileiros estavam com sobrepeso. O que é o sobrepeso? Está acima do peso, não é obeso. Você não está obeso, você está acima do seu peso. Então, 57% diz que os brasileiros estão com sobrepeso. Em 2019, antes da pandemia, a taxa era menor. Então, quando as pessoas foram enclausuradas em casa, elas passaram a comer mais e engordar. Exatamente, Osmar. Eu engordei muito na pandemia. Engordei bastante. E eu acredito que outros irmãos também engordaram. E o público, a maioria são os homens. 59% dos homens e 55% das mulheres. Na distribuição por faixa etária, o problema era incidente nas faixas de 45 a 54 anos. Adultos, nós estamos falando de adultos. 55 entre 64 anos e 64 anos e 35 a 44 anos. Esse número variava. Estes foram os públicos que mais adquiriram peso durante esta pesquisa, ou quando foi feita esta pesquisa. Por isso, não ignore os sinais que o seu corpo dá. Se você sentiu qualquer dor que seja, se você tocar com o dedo e você sentir dor, se você tocar em outro lugar e sentir dor, a dor é no dedo. Nem sempre é fora do dedo.
Você está com alguma coisinha que está inflamando o seu dedo. Mas se teu corpo der algum sinal, vá ao médico. Não é nada. Às vezes é. E quando você for, pode ser grave. Pode ser muito grave. E pode não ter mais solução. Teve um menino que recentemente faleceu, o filho da... Cadê a Renata? Da Luciara. 34 anos de idade. Ele teve dengue hemorrágica. Aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Mas o homem é mais difícil e é mais relutante para procurar auxílio médico. Muito mais. Às vezes o corpo pode ter dado aviso. E ele trabalha, tem que sustentar o filho. E falou, não, eu não posso faltar no emprego. Mas a prioridade é a saúde. E nós precisamos cuidar do nosso corpo. Então, quando Paulo está nos chamando sobre essa questão de fazer tudo para a glória de Deus, ele está nos dando uma advertência para que a gente faça isso de forma moderada. Seja a moderação conhecida de todos nós, é isso que diz lá na carta aos Efésios. Nós precisamos ser crentes moderados em tudo. Domínio próprio não significa domínio próprio só nas coisas espirituais, nas coisas físicas e materiais também. Nós precisamos ter este domínio próprio nas nossas vidas. E finalmente, guardar é um princípio. Nós precisamos obter conhecimento, guardar, mas também praticar. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, eu vou fazer textos paralelos aqui para fazer as aplicações. Venho sem demora, conserve, guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Nossa responsabilidade como guardiões, como mordomos. O mordomo, o que é o mordomo? O que faz o mordomo? Cuida das coisas. Ele não serve apenas, ele cuida. Ele é o guardião. Ele é quem guarda as coisas do Senhor dele. Quando somos chamados de mordomos, nós somos chamados de guardiões. Tem gente que só fala da mordomia para o dízimo. Está errado. Não é somente dízimo, é tudo. Então, nossa responsabilidade como guardiões daquilo que temos recebido de Deus é claramente enfatizada nesse texto. Guarde esta advertência que o Senhor faz à igreja de Filadélfia. Guarde bem o que tem para que ninguém tome a sua coroa. É minha responsabilidade. Não espiritualize, não ponha na conta de Deus aquilo que é sua, que é minha e que é nossa responsabilidade. A palavra traduzida por guarde bem, em algumas traduções, ela é como esta que nós vimos, conserva. Em uma outra tradução é retenha. Então significa tomar posse daquilo que Deus me deu, para eu guardar, para eu conservar, para eu preservar. De segurar, para que ninguém tome aquilo que é meu. E quem pode roubar a sua saúde física? Os prazeres da comida. Ou, não gosto de me exercitar. Ontem aqui na palestra, a doutora perguntou assim, você faz algum tipo de exercício? Eu faço, eu pego a vassoura e saio varrendo a casa. É um exercício. A Socorrinho falou, eu pego como é que é? O vasilhame de amaciante e fico fazendo levantamento de peso. Eu perguntei para ela, mas cheio ou vazio? Ela falou, não, pastor, é cheio. Você não precisa estar numa academia, mas você pode se exercitar. Pega lá 1 litrão de água, de Coca-Cola. Quem ama Coca-Cola aí, né? Em vez de você tomar Coca-Cola, pega a Coca-Cola cheia e fica fazendo pezinho lá, para fortalecer, tonificar os braços. Estas coisas podem te preservar e você vai guardar bem a sua saúde, você vai preservar a sua saúde. Governar bem nossa vida e guardar o que temos não são ordenanças que se limitam apenas às questões espirituais,
mas também as questões físicas, mentais, materiais, porque nossa saúde deve ser guardada com responsabilidade, com diligência, com mordomia, porque Deus confiou a nós. Há um mandato cultural que Deus deu lá no Éden para o homem: cuide, governe, administre sobre tudo aqui nesse jardim, só não vá mexer naquela árvore. O restante é você quem tem que cuidar. Esse é um mandato que Deus deu, e isso serve como princípio para tudo nas nossas vidas. Cuidar da saúde, cuidar da família, cuidar da minha saúde espiritual, cuidar de qualquer coisa que eu tenho responsabilidade de cuidar. E eu queria, caminhando aqui para o final, Jacó. Lembram da história de Jacó? Quantos anos viveu Jacó? Escola Bíblica Dominical. Quantos anos viveu Jacó? Vamos lá? Gênesis capítulo 47, de 7 a 9. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou o Faraó. Então o Faraó perguntou a Jacó: quantos anos o senhor tem? Jacó lhe respondeu: são 130 anos de peregrinação. 130, quantos anos ele viveu, né? Então ali, são 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos de minha vida, e não chegam aos anos de vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Quanto tempo viveu os pais dele, Abraão e Isaque? Abraão, 175 anos. E o texto bíblico diz que ele viveu uma boa velhice. Sabe o que é viver uma boa velhice? É viver bem na velhice. 175 anos, meu Deus do céu. Haja segunda-feira para encarar. Isaac viveu 180 anos. 180 anos. Jacó viveu menos tempo de vida do que seus pais. E por quê? Ele foi alguém muito trabalhador, mas que não cuidou do corpo físico para poder dizer: a minha velhice é boa. Não, foram muitos os anos de peregrinação, poucos os anos bons que eu tive de vida. A transformação de vida começa com a renovação de mente, cuidando do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, e vivendo de uma maneira que glorifique a Deus. Hoje nós aprendemos sobre a mudança de mentalidade que é necessária para termos qualidade de vida física, mental e espiritual. Esse sermão não acaba aqui. Nós precisamos procurar conhecer à luz da Bíblia o que pode nos dar valor de vida na melhor idade, na idade mais avançada, ou mesmo agora no presente. Nós aprendemos que nós precisamos viver de uma vida de uma forma saudável para glorificar a Deus em tudo, porque ao final das nossas vidas, nós queremos viver bem, com saúde. Nós vamos para o céu, sim, e lá nós não teremos nada, mas viva bem enquanto estiver aqui na terra. E guardar, conservar, preservar aquilo que Deus te deu é uma ordenança. É um princípio para poder preservar a sua vida. E é um ato de responsabilidade. É um ato de obediência a Deus. Por isso eu queria desafiar a cada um de vocês nesta mudança de mente, para viver de uma forma saudável, meus irmãos. Eu não vou dar dicas de dietas. Eu não vou dizer para você fazer saúde é que interessa e o resto não tem pressa. Nada disso. Não. Mas à luz da Bíblia eu quero mostrar para você que a Bíblia nos manda cuidar do nosso corpo. E parar com esse negócio de espiritualizar tudo. Tudo. Ah, eu sou pastor, Deus cuida de mim, então Ele vai cuidar da minha saúde. Não vai não. Sou eu que tenho que cuidar da minha saúde. É você que tem que cuidar da sua saúde. E eu desafio a você a fazer isso, para que você tenha qualidade de vida física
espiritual, mental. Honre a Deus com o corpo que Ele te deu. E que agora não é seu, como nós lemos, é dele. E eu queria deixar essa ilustração. Imagine a sua vida como uma corrida. Alguém aqui já disputou alguma corrida? De rua? Corrida de rua. Corrida oficial. Não correr do ladrão, essas coisas não. Corrida. Correr do ladrão a gente corre todo dia. Mas você já experimentou? Eu disputei 8 corridas de São Silvestre e já mais de 100 corridas de rua ao longo da minha vida. Parei, mas eu vou voltar esse ano. Eu não ganhei nenhuma, não. Mas aqui, imagine a sua vida como uma corrida. O que o corredor precisa fazer para correr uma corrida? Se preparar. Exercícios. E para ele chegar ao final desta corrida, ele precisa ter perna, fôlego, precisa beber água, ele precisa ter uma reserva para poder enfrentar esta corrida. Assim é a nossa corrida terrena. Nós precisamos nos alimentar, beber água, cuidar do nosso corpo, das dores que sentimos, para poder completar esta corrida. E mudanças às vezes são necessárias. Portanto, se é para mudar, mude. Porque isto vai trazer benefício para você. E lembrando sempre que, assim como um atleta se prepara, nós também devemos nos preparar para viver uma vida terrena plena e saudável, até que estejamos vivendo uma vida plena e eterna com o nosso Deus.